Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito da criação do primeiro homem do capítulo 1 de Gênesis. Você já percebeu que o capítulo 1 de Gênesis relata a criação de um Adão e o capítulo 2 relata de outro? Você já percebeu que o capítulo 1, Adão simplesmente governa e o capítulo 2, Adão trabalha? Mas antes que você assista esse vídeo, eu peço que você assista o vídeo Façamos o Homem, na visão cristã, judaica e sumeriana, porque este vídeo é um complemento daquele vídeo. Lá eu explico como surgiram as tradições, como surgiram, aliás, as mitologias, Minotauro, Centauros e assim sucessivamente. E neste vídeo nós vamos falar a respeito de como surgiu a ideia que o homem veio do barro. Como, por exemplo, o homem, o primeiro ser foi criado. Existe uma teoria na Terra a respeito da civilização pré-adâmica, aquela civilização que quando Caim acabou de matar Abel, ele foi para um lugar onde já existia povos. Será que realmente já existiam povos pré-adâmicos? Mas antes de falarmos sobre isso, eu te peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Antes que o livro de Gênesis fosse criado, já havia na Suméria mitos que rondavam sobre a criação. E esses mitos que já vinham 1000 anos antes ou até mais do Gênesis ser compilado. Então, para aqueles que acreditam que a Bíblia foi uma inspiração, principalmente o livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele foi uma compilação desses relatos sumerianos. E dentro desses relatos, no último vídeo eu expliquei que Enki, o idealizador, ele já tinha tentado fazer algumas experiências e ele leva agora Ningizida para a floresta e mostra que as suas experiências ali não teriam sido bem-sucedidas. As tábuas sumerianas diz que haviam criaturas tão horríveis quanto não se tinha visto naquele lugar. E Ningizida, junto com Enki, volta para a casa da vida. Ningizida começa a explicar para Enki como manipular aqueles 2 fios que porventura teriam que ser associados para fazer a essência da vida. Mas não poderia simplesmente saber dessa forma se não chamasse quem? Nimá. E ela, junto com os 2, agora começa a elaborar uma estrutura para criar o ser humano. E é exatamente assim que as tábuas sumerianas comentam. Possivelmente o déficit não se encontra na mescla, disse-lhe Enki. Possivelmente o impedimento não esteja nem no óvulo da fêmea, nem nas essências, pelo que a terra mesma está forjada. Possivelmente seja isso que falta. Não use um recipiente de cristal de Nibiru. Faze-o de argila da terra, assim disse Enki, em posse de grande sabedoria Nimá. Possivelmente se requeira o que é próprio à mescla da terra, de ouro e de cobre. Assim animou Enki, que sabe coisas, e Nimá, que usará a argila do Abisu. Então Nimá, dentro da casa da vida, junto com Enki, eles pegam o barro, eles não usam mais os cristais. Por quê? Porque Enki disse o seguinte: olha, para nós criarmos um adorador, para nós criarmos um ser da terra, nós temos que não usar os cristais, mas usar o barro de Abisu. Nós temos que misturar o óvulo da vida, a semente da vida, junto com o barro, para que eles possam alcançar um estágio perfeito de harmonia. E diz as tábuas que assim que eles misturaram aquelas mesclas junto ao barro de Abisu, introduziram novamente no ventre daquela bípede, deu-se o período da gestação. E nasceu um menino, um varão perfeito, um varão quase que a semblante
semelhança daquele Elohim. E diz as tábuas que eles ficaram muito alegres. Aquele menino dia a dia foi crescendo, mês a mês foi crescendo, cada vez mais esperto. Porém chegou um momento que eles perceberam que o menino não falava. Eles perceberam que o menino não entendia nenhuma palavra, que ele só emitia grunhidos e bufos igual a sua mãe. E diz as tábuas sumerianas que Enki, como um grande cientista, como o senhor da terra, o grande criador, ele dá uma palavra animar dizendo: olha, o problema não é mais as mesclas, o problema é a matriz. Não estamos errando mais nas mesclas, nas misturas do óvulo com o barro. Nós estamos errando na matriz. E Nimar, sem saber o que ele estava falando, fica com a sua interrogação na cabeça, e as tábuas sumerianas diz o seguinte: estou falando da matriz que dá a luz, respondeu Enki, de quem nutre o óvulo fertilizado, de quem dá a luz, para que seja a nossa imagem e a nossa semelhança, possivelmente se necessite de que seja uma matriz da nossa parte. E mais uma vez, essas são as palavras acrescentadas na Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Precisamos introduzir esse óvulo dentro de uma espécie nossa. E as pessoas, o cristianismo diz que esse façamos está ali uma triunidade divina, mas as tábuas sumerianas diz que está ali a irmã de Enki, Nimar, está Enki e está Ninjinzida. E ali naquele momento, Nimar, que é a geneticista, aquela que está trabalhando naqueles óvulos, diz o seguinte para Enki: olha, então vamos introduzir esse óvulo dentro do meu ventre. Por quê? Porque eles observaram que o que nutre o óvulo é a mãe, é a matriz, é a cápsula que vai receber aquele óvulo. E assim que introduz no ventre de Nimar, Nimar passa o seu período de gestação e agora vem aquele menino. Um menino perfeito, um menino bonito, um menino que foi criado segundo a sua imagem e semelhança a partir do barro. Foi por isso que no livro de Gênesis é colocado dessa forma. Mas vamos continuar o que as tábuas sumerianas diz. As tábuas sumerianas diz que assim que Nimar dá a luz, Enki pega aquele menino, dá 2 tapinhas nas suas traseiras e aquele menino emite o som característico, o som do nascimento, o som do choro. Todos os líderes olhos começam a observar que os olhos daquele menino não estão embaçados, que as suas orelhas estão perfeitas, pernas e braços, que aquele menino é um ser perfeito como os Elohims, não é como as criaturas. E diante de tamanha alegria, onde todos se abraçam, onde todos chegam àquela estrutura perfeita, Nimar pega aquela criança, leva até o seu peito e amamenta ele como se fosse sendo o seu próprio filho. E aquele menino, um ser perfeito, diz as tábuas sumerianas que a sua pele era uma pele avermelhada, uma pele limpa, uma pele como o barro de Abisu. Por isso que o cristianismo acredita que o homem veio do barro. E Enki olha para Nimar e diz o seguinte: como chamará este menino? E Nimar, com aquele todo afeto de mãe, ela diz assim: chamarei-lhe Adamo, disse Nimar, que como argila da terra é, esse será o seu nome. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Este Adamo é o Adamo de Gênesis capítulo 1. Não é o Adão de Gênesis capítulo 2 e possivelmente depois, com certeza, veremos as diferenças. Nesse momento, todo alegre, aquele menino crescendo, eles têm uma ideia brilhante. Nós temos que produzir homens, nós temos que produzir varões, trabalhadores, adoradores em larga escala. E como fazer isso? Enki, Nimar, Ninjinzida, eles dizem o seguinte: olha, como a matriz tem que ser uma de nós temos que arrumar mulheres, Elohims, que queiram dar a luz ao nosso trabalho. E diz as tábuas sumerianas que imediatamente apresentam-se 7 curadoras. E diz as tábuas que coloca com grande maestria e grande lembrança para o futuro, as tábuas sumerianas diz assim: e Ninjinzida registra o nome de cada uma delas: Nínima, Xuziana, Nimada, Nimbara, Nimud, Muzardo, Ninguna. Estes foram o nome das 7 que, por desejo próprio, mãe de nascimento foram ser, para conceber e levar terrestres em suas matrizes.
Então agora está registrado o nome das 7 mulheres que começaram a ter os filhos pré-adâmicos, aqueles trabalhadores que haveriam de trabalhar nessa terra. Mas as pessoas dizem assim, não, mas não pode ser um escravo. Você está dizendo que a palavra adorador em sumério significa escravo preparado para o trabalho? Exatamente isso. Lembre-se de Isaías. Isaías, ele não diz sobre o servo sofredor, só que aquele servo sofredor, ele é um escravo sofredor. Então as pessoas que foram criadas nessa ação pré-adâmica do capítulo 2 de Gênesis, eles foram criados para ser esses trabalhadores. Mas Enki, depois que viu, ele disse ainda o seguinte, falou, olha, temos ainda mais um problema. Seria muito enfado para as mulheres ficar dando à luz e dando partos e partos, formando trabalhadores. Nós temos que criar uma fêmea, nós temos que criar uma trabalhadora primitiva, criar uma adoradora. E como nós vamos fazer isso? Enki já se levanta no meio deles e diz, olha, vou chamar a minha esposa, Ninki. Ninki vai ser aquela que dará à luz a fêmea perfeita. E assim que chama Ninki, ela chega à casa da vida, coloca um Adamo ali na frente dela para comover, faz todo aquele relato sobre Adamo e diz a ela, e pergunta se ela aceitaria. Prontamente Ninki aceita ser mãe da primeira mulher da terra, aquela que vai ser a ajudadora de Adamo, aquela que vai ter filhos e vai se formar em uma só carne. E assim que introduzem aquele óvulo no ventre de Ninki, e Ninki passa o período do parto e mais uma vez faz outra cesariana e ela dá à luz, diz assim as tábuas sumerianas sobre a primeira mulher registrada na terra no capítulo 1 de Gênesis, copiado das tábuas sumerianas dessa maneira. Não era peluda, como as areias da praia era a cor de seu cabelo e sua pele era tersa. E com a menina nos braços, Ninki, olhando para sua filha, feliz, aquela que ela tinha acabado de dar à luz, Enki olha para sua esposa e Ninki diz a célere frase, está feita a sua imagem e semelhança, está feita a perfeição, obstiveste um modelo para trabalhadoras fêmeas. Então, mais uma vez, a frase que mais choca o impacto no livro de Gênesis é que foi feita agora a imagem segundo a semelhança de um Elohim. E eu quero que você preste muito atenção. O livro de Gênesis diz, no capítulo 1, que foi criado macho e fêmea. E no capítulo 2 é dito que esta agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, enfim, uma particularidade de irmandade, de genética entre eles. Existe essa diferença. Nós ainda vamos comentar a respeito de Gênesis 2 e Gênesis 1. E o que vai acontecer agora, quando aquelas duas crianças crescem, que eles chegam ao período da jovialidade, que eles vão se unir? O que vai acontecer? É o tema do nosso próximo vídeo. Eles estão criados. Está criado agora a criatura Adamo e sua mulher, do capítulo 1 de Gênesis. Não perca o próximo vídeo que nós vamos falar a respeito do capítulo 2 de Gênesis. Qual é essa diferença? Quando você ouvir dizer que existe uma raça pré-adâmica, existe, porque as pessoas falam de Adão do capítulo 2 de Gênesis e não do capítulo 1. Quando as pessoas dizem assim, não, porque só existiam Caim e Abel, isso não é verdade. Não, já existiam povos. Então eu peço que não percam os próximos vídeos. O que vai acontecer? Se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até o próximo vídeo.